Bem-vindo, torcedor fiel bicolor, a mais um vídeo no nosso canal MB Paixão. Bora falar do Paysandu, o maior campeão da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil. Hoje tem paixão. Papão joga hoje às 17 horas na Curuzu, recebendo o Capitão Poço, certo? Time que estreou com derrota, né, para o São Francisco, que ontem, né, empatou em casa, né, com a Cadela de Peruca e chegou a seu quarto ponto no campeonato, se isolando na liderança do Parazão, beleza? Mas a gente vai hoje, né, com um time bem montado para assumir a liderança isolada desse campeonato e manter os 100%, beleza? Quem aí tá a fim de 100% do Papão nesse campeonato paraense, né? Se inscreve no canal, né? Aproveita, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade no canal MB Paixão. Eu quero que você também curta, comente e compartilhe, até porque você fazendo isso, você vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Papão da Curuzu, ou a New Black ou a Eterna, assim que atingirmos 1000 inscritos. Torcedor bicolor assíduo aqui no canal irá receber essa camisa, será o escolhido para receber essa camisa, perfeito? O que nós temos hoje, pessoal? Papão entra com a mesma equipe ou não? A gente vai já falar disso. Bora falar da escalação, né? Bora falar do clima para esse jogo. Será que a Curuzu vai lotar? Eu creio que a Curuzu vai em peso, o torcedor vai em peso, eu acho que vai dar mais de 13 mil, né? A capacidade máxima da Curuzu hoje é de 15 até 16 mil, eu acho que cabe ali na Curuzu tranquilo, certo? Mas eu creio que, por questão de segurança, 13 mil, eu acho que vai ser o máximo de torcedores ali, onde o Paysandu liberará ingressos, né, para serem vendidos. Cerca de 13 mil, 12 mil pagantes ali. Beleza, pessoal? A gente vai falar tudo isso aí, depois da nossa vinheta, ok? Tamo junto. Ok, torcedor bicolor, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora falar do Papão da Curuzu, bora falar dessa segunda partida pelo Campeonato Paraense. O Paysandu, como eu disse antes, às 17 horas do dia de hoje, domingão, enfrentará na Curuzu o Capitão Poço, né? O Capitão Poço que na sua estreia foi derrotado pelo São Francisco por 3-1, então precisa vir a Curuzu para vencer, né? Nenhum outro resultado importa para a Laranja Mecânica que não seja a vitória, perfeito? E o Paysandu quer tanto esses 3 pontos para manter, né, o 100%, né, na verdade entrar numa segunda rodada com 100% de aproveitamento, certo? E buscar aí se consolidar nessa liderança, o que é muito importante para dar tranquilidade para o trabalho, beleza? Tudo bem? Ontem, o São Francisco, que venceu o Capitão Poço na estreia, empatou com a Cadela de Peruca, né, em seus domínios, certo? E se manteve ali na liderança agora com 4 pontos, né? E também invicto, ainda está invicto, né? Tudo bem? A Cadela de Peruca também somou 4 pontos, então os dois ali com 4. O Paysandu segue logo atrás com 3 pontos e um jogo a menos, pois joga hoje com o Capitão Poço. Beleza, pessoal? Tudo bem? Esse jogo será um jogo interessante para o Paysandu, né? Porque nós temos alguns jogadores à disposição, né? Pelo menos que já estão no BID, né? Que é o boletim informativo, né? Diário da CBF. Quem são esses atletas? Cauã, né? Perdão, Cauã não. É o Thalisson, né? Que veio do Votoporanguense, estava emprestado, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Nós temos o Quintana, que renovou o contrato, né? E que também já está à disposição, certo? E nós temos a nova contratação para a lateral esquerda, né? Que trata-se de Facundo Bonifácio, certo? Lembrando que Thalisson, né? E Quintana, né? Na verdade, o Thalisson, o Quintana e o Facundo
não jogarão, não atuarão, né, nessa partida, pelo menos não como titulares. O Thalisson e o Facundo estão vetados, né? O Quintana talvez ali figure no banco de reservas, beleza? Mas eu creio que o Júnior Rocha não irá mexer na equipe, pelo menos não nesse momento. Eu acho que ele vai querer dar ritmo de jogo, né? Ele vai querer dar mais casca, né? Mais, vamos dizer assim, entrosamento para essa equipe, tornando essa equipe a equipe base, né? Do Papão, pelo menos para essa primeira fase do Campeonato Paraense. Perfeito? Existem rumores também de que o Paysandu já tenha 4 contratações engatilhadas. Porém, essas contratações elas só serão anunciadas mediante o término dos estaduais, ou seja, mediante ali o início, né, da Série C, pessoal, tá? Então, são contratações pontuais que o Paysandu está trazendo para compor o elenco na Série C, ou brigar pela titularidade, certo? Tudo bem? A gente também tem mais algumas coisinhas para pincelar aqui. Essa semana foi veiculado possíveis retornos para o Paysandu, né? O que não vai acontecer, tá, pessoal? Por quê? Alguns jogadores que saíram do Paysandu ou abandonando o time quando mais se precisava, ou não querendo renovar com o Papão, né? Seja empréstimo ou seja contrato, né? Definitivo, né? Então não quiseram renovar, cresceram o olho, foram para outras equipes por causa de dinheiro, né? Aqui eram titulares e de repente saíram pleiteando uma maior quantia, enquanto já ainda eram apostas e não realidade, né? Eu estou falando aqui do Esli, né? Do Borazzi, né? E do Maurício Garcês, tá? Que saíram do Paysandu não querendo conversar, com exceção do Garcês, né? Garcês que assim, ainda demonstrou o interesse de permanecer no Paysandu. O Esli ouviu poucas propostas do Papão para permanecer, né? E no término do contrato já estava de meio que apalavrado, né? Por intermédio do seu agente com o Goiás, certo? Tá? E esses caras não estão nos planos da diretoria. Talvez esteja o Maurício Garcês, talvez porque fez uma bela campanha na Série B, apesar, né, do rebaixamento e da forma que aconteceu, mas o Garcês era quem nos dava um pouco de alegria, perfeito? Então talvez o Garcês aí, se baixar a pedida salarial e as luvas, talvez venha, né? O Paysandu não quer fazer loucura por nenhum atleta, tá? O Wesley é a mesma situação, né? O Wesley é um atleta que está pedindo muito, na casa aí de 2 dígitos, assim como o Maurício Garcês. E o Borazzi está descartado porque a diretoria, né? A comissão técnica não confia mais na palavra do jogador. Acha que a qualquer momento ele pode abandonar o barco. O Paysandu estando bem ou mal na competição, ele, se receber uma proposta, pode nos deixar na mão. Beleza, galera? Tudo bem? E agora bora voltar pro jogo, né? Deste domingão, dia 1º de fevereiro, né? Na Curuzu, que nós contamos com a presença de todo o torcedor bicolor, né? Bora falar da escalação aqui. Bora falar de quem o Júnior Rocha vai, né, utilizar nessa partida. O primeiro ali, por enquanto, dono da posição no gol é o Giandrosne, né? Edilson na lateral direita, Castro e Lucão na zaga, né? Cauã Dias na lateral esquerda, Caio Melo no meio ali como primeiro volante, certo? JP Galvão como segundo volante, podendo os dois alternarem ali, tá? O Marcinho, certo? O Cleiton Pego, o Danilo Peu e o Ítalo Carvalho. Então esse é o provável time do Paysandu para essa partida contra o Capitão Poço, certo? A gente vai comentar aqui. Por exemplo, goleiro. Jandrosne, para mim, não tem outro no momento, né? Ele pode dar uma oportunidade pro Gabriel Mesquita, para ver se o Gabriel Mesquita botou a cabeça no lugar, para ver se ele está disposto de novo a nos ajudar, né? Se ficou é porque quer nos ajudar. Ele vai ter oportunidade no momento certo, tá? Enquanto isso, Giandrosne incontestável, né? Incontestável aí na meta bicolor. Edilson, né? Atual capitão do time, né?
remanescente da equipe de 2025, na verdade de 2024 e 2025, né? E o Edilson, para mim, é um jogador, um excelente jogador, né? Um jogador que apoia muito bem o ataque, deixa aquele buraco ali no costado da lateral, mas vai ter ali o Castro para cobrir, né? E tendo a dupla de volante também para jogar junto ali, dar esse apoio. Mas o Edilson apoia muito bem o ataque, só tem que caprichar mais nos cruzamentos, né? Eu vejo assim que cruza muito de forma aleatória, então tem que cruzar mais de forma assim direcionada, né? Parar com esse negócio de cruzar por cruzar, beleza? Faz gol, né? O Edilson tem uma boa finalização, é oportunista ali quando vem de trás, certo? Então pode ser uma boa arma para o Paysandu aí nessa e em outras partidas, né? Nós temos o Castro, que carrega uma experiência já do Campeonato Paraense, já jogou pelo Águia, né? Já foi campeão, inclusive, pelo Águia, né? O Castro, ele também já jogou em outras equipes semelhantes, que disputam campeonatos semelhantes, né, ao Campeonato Paraense. Então a gente está bem servido de experiência aí. E aí nós temos o garoto, né, Lucão, ou seja, mesclando experiência com juventude, né? O Lucão, que é da base bicolor, né, que na estreia do Papão atuou muito bem, né, inclusive sendo aquele zagueiro construtor que o Paysandu e o técnico Júnior Rocha querem, beleza? Tudo bem? Na lateral direita, perdão, na lateral esquerda, nós temos o garoto Cauã Dias, né, que agora tem uma sombra, trata-se de Facundo Bonifácio, certo? Que não vai atuar hoje ainda, né? O Cauã Dias, que para muita gente não atuou bem no jogo passado, né? Eu digo assim, se ele não atuou bem, tudo bem, mas pelo menos ele também não comprometeu, certo? Mas é assim, tem que ver a característica de jogo do atleta, né? Se ele é um atleta mais defensivo, se ele é um atleta que apoia melhor o ataque, então tem que ver aí como vai funcionar, né, a atuação do Cauã, né, nesses jogos. E outra, ele merece mais uma oportunidade, né? Aquele jogo é um jogo de estreia. A gente sabe que tem jogadores que carregam um nível maior de nervosismo, né, de ansiedade, e isso pode ter prejudicado um pouco o desempenho do atleta. Então merece aí mais uma oportunidade. Beleza? Já que treino é treino, jogo é jogo, certo? E aí nós temos o Caio Melo, que também foi um pouco criticado. Muita gente está dizendo que se o Quintana entrar, talvez ele entre no lugar do Castro, o Castro vá para volante e quem seja sacado do time seja o Caio Melo, né? O que eu acho que não vai acontecer uma mudança drástica dessa de um jogo para o outro. O Paysandu não tem ainda um padrão de jogo para que isso seja feito, certo? Então eu acho que ele vai manter a mesma formação, certo? Marcinho no setor de criação, sendo aquele homem, né, que distribui bem o jogo, que tem um bom passe, que tem boa visão. E na frente, pela ponta esquerda, nós temos o Cleiton Pego, que no primeiro jogo jogou muito bem, né? Fez inclusive o segundo gol do Papão, né? E que foi um golaço, puxando para o meio e batendo ali de perna direita, tá? Então foi uma boa sacada aí, né? Para essa ponta, o nosso querido Cleiton Pego, né? Na outra ponta, agora na ponta direita, nós temos o Danilo Peu, jogador que não despertou assim muito entusiasmo no torcedor bicolor, né? Gera algumas dúvidas se o jogador realmente tem condições de vestir a camisa do Papão. A gente está meio ressabiado com essas coisas, né? Então qualquer assim partida que um jogador, qualquer atuação, né, abaixo do que a gente espera por qualquer jogador, já nos deixa com o pé atrás. Então, mas isso é normal. A torcida também vai ganhando confiança no time ao longo aí das atuações do Papão, beleza? Então eu creio que a bola tem que cair um pouco mais lá no lado dele, né? E não só pelo lado esquerdo, não deixar o time penso, né? E de vez em quando inverter essa posição aí, colocando o Pego pelo lado direito e o Peu pelo lado esquerdo. Eu acho que vai dar certo em algum momento. Beleza? E na frente o Ítalo Carvalho, que se mostrou um atacante oportunista, né? Fazendo ali o primeiro gol logo aos 3 minutos de jogo contra o São Raimundo de Santarém, né? O que deu muita tranquilidade, né, para os garotos da base e para o elenco com pouco entrosamento poder jogar com tranquilidade, né, poder jogar com expertise, né, e deu muito certo. O Paysandu naturalmente chegou a ter novas oportunidades, chegou ao segundo gol e saiu com a vitória sem ser vazado, né, isso é muito importante, perfeito? Então assim, galera,
Eu vejo o Paysandu no caminho certo, né? A gente faz aí um apelo, né? Inclusive, eu vou aproveitar esse apelo para te pedir novamente que deixe teu like no vídeo, que se inscreva no canal, que ative o sininho para as notificações, né? E que compartilhe com seus amigos e familiares, perfeito? Para que os nossos vídeos eles tenham o alcance que merece e eles possam crescer tal qual a torcida do Papão da Curuzu. Beleza? Tudo bem? Galera, assim, bora lá. O Paysandu, ele precisa, cara, o Paysandu precisa ter uma consistência no time, né? Eu vejo dessa forma. Então, fazendo alterações, né, agora, faz com que o Paysandu dê um passo atrás, na minha visão, né? Porque o time não está entrosado. É diferente de um time que tem uma base, né, que vem jogando e que você faz alterações para mesclar o elenco, para dar rodagem. Você dá rodagem no elenco quando o seu elenco é um elenco consolidado. Eu não posso dar rodagem no elenco quando eu não tenho um elenco, né, 100% ali, né? Quando eu não consigo escalar o time titular. Eu não posso dar rodagem. Por quê? Porque isso gera desentrosamento. A gente precisa de um time entrosado o quanto antes. Então eu creio que o Júnior Rocha ele vai repetir a mesma equipe. Não quer dizer que ele não venha mexer na equipe durante o jogo. Eu acho que durante a partida ele vai fazer ali as suas modificações para que ele possa não só estudar os jogadores, como melhorar o desempenho do time em campo, beleza? Tudo bem? Um detalhe aqui, pessoal, é que o Paysandu ele pretende anunciar 4 reforços, né? 4 reforços. Reforços esses que dificilmente ajudarão o Paysandu nessa primeira fase do Campeonato Paraense. Talvez nas finais, né? E para o início da Série C. Beleza? Que é a prioridade momentânea do Papão da Curuzu. Lógico, sem esquecer as outras competições, que são competições que nos dão muito know-how. Por exemplo, a Copa Norte, que vai vir aí sendo uma etapa da Copa Verde, né? Ela é importante como único campeão da Copa Norte, né? Aqui do estado do Pará, o Paysandu tem que se fazer valer, né? Tem que fazer valer aí o peso da sua camisa, da sua tradição e ir para cima. Por quê? Porque é um campeonato que vai praticamente repetir o paraense. Com, lógico, acréscimo das equipes, né? Com acréscimo das equipes ali do Amazonas, de Roraima, do Acre e assim vai de toda a região norte, né? Então, a gente provavelmente vai encontrar a cadela de peruca no meio do caminho. Então tem que estar ligado, tem que estar com o time formado para isso. Beleza? Então eu acho que o Paysandu está no caminho certo. E aí a gente vai ver aí no decorrer da partida de hoje e no término da partida como vai se dar essa tabela aí, né, ao final dessa segunda rodada, beleza? Tudo bem? Então é isso, esse nosso pré-jogo, né, vamos dizer assim, essa nossa preleção um pouco mais curta, né, a gente vai falar diretamente aqui da partida, e eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like e curtir o vídeo, né, porque o papão a gente merece, beleza? Tamo junto.